E já chamando a atenção para os clássicos do final de semana. Qual você está ansioso para ver? A gente aqui vai começar pela Supercopa, afinal de contas, vale título. E Oswaldo Pascoal mandou. Falou, vamos começar falando desse jogo que é o mais importante. Não foi isso, Pascoal? Tudo bem? Boa noite, Daniela, Jean, sempre bem-vindo. A volta no mar é mar. O Mauro já voltou mais do que foi esse ano. Deixa ele vai. Agora ele voltou. Depende muito da situação do Lucas, né? O Lucas jogando é uma situação, o Lucas não jogando é uma outra situação. O Palmeiras é favorito, o último encontro entre eles, o Palmeiras ganhou de 5, né? Se não me falha a memória. E o Lucas jogou só uma parte do jogo, que ele saiu lesionado naquele jogo do Allianz Parque. Se eu não estou equivocado, né? Porque a gente às vezes... mas eu acho que foi isso mesmo. O Lucas se machucou, acabou saindo e o São Paulo... Isso era jogo de volta do Paulista ou era... Não, brasileiro. O brasileiro não... Foi o jogo que iniciou a arrancada do Palmeiras para o título. Foi o jogo da arrancada do Palmeiras para o título. É? Fala, Daniela. Não, eu gosto da memória de vocês. Não, precisa ter memória, senão não funciona. Mas eu acho que o Palmeiras é favorito para esse jogo. Se o Lucas não jogar, o Palmeiras ainda é mais favorito. O Lucas quase saiu no primeiro tempo do clássico contra o Corinthians, segurou até o final da primeira etapa, depois não conseguiu, ele tem um incômodo na coxa. Esse negócio de incômodo na coxa é aquele negócio. Ou vai ter uma distensão ou fica só com aquela coisa. Então o cara não força e aí ele não joga como deve jogar, com a intensidade que deve jogar. Eu acho que passa muito pelo Lucas. E o Palmeiras deve se preparar para uma marcação muito forte em cima do Rafael Veiga, porque não pode deixar o Veiga sozinho, o São Paulo não vai cometer esse tipo de equívoco. Mauro Naves, presidente, tá tudo certo? Gerou? Tá tudo bem. Vamos ver, vou voltar aos empates, tá tudo ótimo. Esse aqui não pode ter, não. Onde? Esse aí, se tiver, não tem nem prorrogação, né? Vai direto pros pênaltis. Então, é bom que os caras técnicos se preocupem também, quem vai ficar pro segundo tempo. Porque teve jogo aí decidido nos pênaltis que os melhores cobradores haviam saído 10 minutos antes. Pô, é brincadeira. Não, eu acho o seguinte, é natural, quando a gente fala de Flamengo e Palmeiras, a gente sempre coloca os dois favoritos contra quem for que vier pela frente. Por tudo que ganharam agora nos últimos anos, é Flamengo e Palmeiras, ok, Atlético Mineiro beliscou aqui, Fluminense, Libertadores, etc. Mas estamos sempre falando de Palmeiras e Flamengo. Mas neste caso, aí eu podia dizer naturalmente, como o Pascoal, o Palmeiras é favorito, tem um time pronto lá há muito tempo, o Abel de muitos anos, mas acho que o São Paulo deu uma encostada bonita aí. Não só porque no ano passado ganhou de Corinthians, de Palmeiras e de Flamengo para ganhar a Copa do Brasil, como ainda ganhou mais opções. É que não é o Dorival, é um técnico novo lá agora, mas o Dorival, quando olhava para o banco de reservas, não tinha tantas opções como terá o Carpini agora. Por isso, tecnicamente, ficou melhor que o Flamengo? Não. Mas talvez com o Palmeiras daria um bom cara a cara. Entendeu? Aí é time e tal, mas muita opção para mudar o jogo. Tinha gente que estava fora o ano passado. Claro, tomara que o Lucas jogue para a coisa equilibrar. Mas se o Lucas não jogar, o Carpini tem umas 2, 3 opções para colocar. O Galopo é bom, hein? Então. E o Hendrick e o Dudu? Então, e aí, põe quem? Tem Galopo, tem Ferreirinha. Eu já vou abrir esse debate aqui, porque eu acho interessante. Dependendo do que é, tem o Wellington Rato também. Paulo, a gente aponte mais jogadores. Só que existe uma coisa chamada coletivo, tempo de trabalho, solidez, né? Que eu acho que pesam a favor do Palmeiras, Jean. E aí? É isso. Boa noite, Dani, Mauro, Pascoal. Pois é, eu acho assim, é claro que uma coisa a gente olha muito para o Palmeiras dos últimos anos, para a estrutura, para o clube, e acho que aí, nesse aspecto, ainda não dá para comparar, né? O Palmeiras está mais estruturado, o Palmeiras tem um trabalho respeitável que vai desde a primeira prateleira do clube ali até a mais baixa, tudo, enfim, que a gente vê como funciona a base, como funciona absolutamente tudo, né? Departamento físico, fisiologia, enfim, tirando talvez o gramado hoje que não funciona muito bem, mas que também não é uma atribuição do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está mais estruturado como clube. Agora, como time, eu estou muito com o Mauro. Eu acho que tá praticamente pau a pau em relação a jogadores, a qualidade, a nível técnico dos atletas. O Palmeiras perdeu os caras decisivos muito importantes, né? Os caras com capacidade de decisão no seu ataque, os dois principais que o Palmeiras tem hoje nesse aspecto, ele não tem mais.
O Endrick está fora, não tem mais. O Endrick não está na Supercopa. O Dudu está machucado e o Palmeiras não repôs essas peças. Então, é um problema. O São Paulo, você olha, você citou reservas. Quando você fala do Galopo, quando você fala do Ferreirinha, você está citando reservas. No Palmeiras, quem chegou pro ataque machucou, né? Que é o Bruno Rodrigues. Que é o Bruno Rodrigues. Então, eu acho que isso igualou demais. Tem sido já nos últimos tempos um confronto equilibrado, se não no número de gols marcados, porque aí tudo bem, o Pascoal lembrou do 5-0, o Palmeiras goleou também numa final de Paulista, uma Libertadores que venceu por 3-1, mas no número de jogos, isso a gente acha que vai ver daqui a pouco, né? É um confronto absolutamente equilibrado nos últimos tempos, nos últimos... Favorito. E eu fico com... É legal, né? Porque você escuta o Mauro falando e o Jean, eles falam da longevidade do trabalho do Palmeiras, da proposta de jogo do Palmeiras, daquilo que o Palmeiras tem para apresentar, e fala das novidades do São Paulo em relação ao Carpini, que ele está se aproveitando muito do que foi deixado pelo Dorival. Sim. E isso tem feito o trabalho dele evoluir, eu acho que é uma demonstração de evolução. E tem peças para substituir. Mas mesmo assim, eu acho o Palmeiras favorito. O Palmeiras tem de onde tirar. Né? O Palmeiras tem uma estrutura de time melhor do que a do São Paulo hoje. Porém, é melhor jogar. É curioso, né? Porque eu acho que são vários fatores, assim, para a gente fazer essa análise, que tem o coletivo, o trabalho sólido, um técnico que sabe de onde tirar no seu elenco. O Pascoal fala que tem soluções. Essas soluções são porque o Abel conhece esse grupo, como poucos treinadores no Brasil conhecem seus grupos. Claro. E aí é um ponto. Só para a gente fechar essa questão do Lucas, antes, eu quero fazer uma comparação aqui entre Abel e Carpini, tem um falando do outro, é um negócio legal da gente prestar atenção também. Mas antes, só para a gente fechar essa questão do Lucas, o Jean já falou que está empatado. Palmeiras, favorito. O Mauro falou que depende muito de se o Lucas joga ou não. Pelo que eu entendi, Mauro, para você, se o Lucas não estiver, o favoritismo muda de lado? Aí eu acho que muda para o Palmeiras. Com o Lucas, aí eu acho que eles ficam muito iguais. Em dezembro, a discussão que eu estava imaginando que aconteceria é que quem perderia? O São Paulo sem o Dorival, que é o cara que comandava tudo, ou o Abel sem o Endrick? Sim. Porque se o Dorival tá aí, não, nada contra o Carpini, mas o Dorival conhecia esse time na mão. E com os reforços que recebeu, essa igualdade estaria ainda mais fortalecida se tivesse o Dorival ali para esse jogo. Não que o Carpini não vá fazer um ótimo trabalho ainda, mas ele precisa de todo mundo. O Ferreirinha vai se firmar ainda? Provavelmente, gosto muito. O Galopo tem jogado bem, né? Melhor que o Ferreirinha. O Ferreirinha não está mostrando ainda a que veio, mas tem muito tempo pela frente, acabou de chegar. Ainda tem Rames Rodrigues. Aí vai Rames para uma final de Supercopa, ainda não jogou, né? Acho que não é o caso. Mas acho que o Lucas vai jogar, hein? Então, esse mistério aí, eu também não estou acreditando nisso, não. Ele voltou até acho que vai jogar, Mauro, mas assim... Com quais condições? Então, e outra coisa, porque assim, não é uma decisão fácil a do São Paulo, tomar a decisão de colocar, escalar ou não o Lucas, porque eu acho o seguinte, se fosse um clássico qualquer, se fosse São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo na primeira fase do Campeonato Estadual, você nem deve cogitar colocar o Lucas. Mas São Paulo e Corinthians, o Lucas foi colocado. Eu sei, mas eu acho que o São Paulo e Corinthians tinha uma questão muito especial ali. Eu acho que o tabu fazia daquele clássico um clássico muito maior. A perspectiva de jogar a Supercopa no domingo, de alguma maneira vencer o jogo contra o Corinthians, foi importante para essa partida contra a Supercopa. Então eu acho que era ainda assim um jogo especial. O que eu quero dizer é que, assim, se o jogo de amanhã fosse pelo campeonato... De domingo fosse pelo Campeonato Paulista, e você tá com dúvida porque você pode estourar o Lucas, pelo amor de Deus, você nem cogita colocar o Lucas. Agora, na Supercopa, talvez ele vá para um sacrifício, o que pode até ser negativo se ele vier a sentir alguma coisa, pela importância que ele tem. Mas é o tipo de jogo que mexe, né, com a cabeça do técnico e do próprio jogador para querer escalar. Ainda mais se tornando um confronto local, né, regional, assim. A Supercopa poderia ser, sei lá, com o Inter, com o Grêmio, com um time que não tivesse tanta rivalidade com o São Paulo como tem o Palmeiras. A rivalidade também tem respeito nesse caso, porque a gente engloba aqui dois treinadores, né, um conhecedor do seu grupo, experiente, também jovem, e do outro lado o Carpini, 39 anos, recém-chegado, mas já deu o recado dele. Trabalhou, estudou para estar onde está. Os números deles falam por si só. É um cara que eu admiro, respeito muito o trabalho dele, de toda a sua equipe técnica, né? Criou-se até uma relação de
uma certa amizade e respeito com a equipe técnica. A gente sempre trocou algumas mensagens, não com o Abel, mas com algumas pessoas que fazem parte do corpo técnico. Tive a oportunidade de enfrentá-lo em 5 oportunidades. Com a Inter de Limeira, eu venci 1-0 no Allianz, venci uma com o Água Santa, perdi uma com o Santo André e perdi 2 com a Água Santa na fase de grupos do jogo da decisão. Então, de 5 confrontos sempre muito parelhos. Talvez a disparidade era com quem eu estava, com todo respeito, para o Palmeiras. Tem que ter muito cuidado com aquilo que eu vou dizer. Ele conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele. Ele conhece, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade. Sim, ligamos não diretamente comigo, mas com um elemento da nossa comissão. Mas não quero estar a abrir muito o jogo, não vou falar muito sobre isso. E aí a gente vê as vitórias de cada um nos confrontos entre os dois treinadores, né? O Carpini destacou ali, era por outros times, na verdade, né? Porque tanto o Água Santa quanto o Inter de Limeira, ele venceu o Abel e as outras 3 vitórias são do Abel. É um cenário muito diferente e numa coisa o Abel tem razão, né? Por mais que a gente sempre espere que o Abel seja capaz de fazer um movimento quase de xadrez que a gente não imaginava dentro do time que ele tem, a gente já tem uma amostragem muito maior do que é o trabalho dele no Palmeiras. Por exemplo, vai dobrar a lateral de um lado, vai dobrar a lateral do outro, quem é o primeiro volante que vai jogar. O Carpini, eu acho que pode ser mais surpreendente. Esse fator, ele tem peso nesse favoritismo em algum lugar, Pascoal? Eu acho que o São Paulo tem um modelo de jogo estabelecido. Se o Lucas não jogar, o Lucas joga de meia ponta pela esquerda, uma posição que ele quase não... Ele joga melhor da meia ponta pela direita. Mas no São Paulo hoje, ele está jogando da meia ponta pela esquerda. O que seria em cima do lateral direito do Palmeiras. Porque o Lucas pega a bola, caminha para dentro para tentar fazer a jogada com o centroavante, uma tabela, uma aproximação, um cruzamento, ou ele bate mesmo de fora da área, na individualidade, no drible, chegar próximo da área para bater no gol. Eu acho que nesse plano, o Palmeiras pode surpreender mais. E já tem uma definição. Embora o Aníbal Só porque jogou contra o Bragantino? E não é o colombiano, é o argentino. Para mim. O quê? Que ele vai jogar? Não, para mim ele tem uma definição. O volante do Palmeiras é o argentino. Mas porque ele é primeiro volante. Todos os outros volantes, Zé Rafael é ponta de lança, adaptado de volante. Gabriel Menino é segundo volante, terceiro volante. Richard Rios é segundo volante, terceiro volante. O volante só tem um, Aníbal Moreno. Para a temporada eu concordo, mas ele deu uma entrevista recente também, não sei se era isso que você ia falar, Jean, dizendo que existem processos e que quem chega precisa estar fisicamente e também do ponto de vista de compreensão no nível de quem já está. Eu não sei. Ele é muito assim, o Abel ele é muito assim, seja com quem chega de fora, seja com quem vem da base. Tem um monte de gente que quer ver o Estevão jogar desde já, né? Como era com o Endrick, e não tem jeito. O Abel, ele faz a coisa escalonada, com o tempo, no seu momento, e acho que ninguém pode dizer que não está dando certo. A minha impressão, e acho que até concordo com o Pascoal, que pelo que a gente está vendo do Aníbal, vai ser difícil ele não virar titular do Palmeiras, mas para domingo, e me baseando também na escalação do time que enfrentou o Bragantino, eu acho muito difícil ele mudar alguma coisa. Acho que os 3 zagueiros é com o Marcos Rocha, um deles é o Marcos Rocha pela direita, o Richard Rios vai jogar com o Zé Rafael, aí os alas, o Veiga, e o ataque vai ser Flaco Lopes e Rony. Acho que vai ser isso. Ele é o Zinho hoje, estou discordando de toda hora. Zinho, Pascoal. Não, ele está concordando comigo. Não, você falou que vai Aníbal, ele falou que vai de Richard. Eu acho que o Aníbal... Ele falou Richard. No domingo eu acho que vai jogar o Richard. Eu acho que, assim, em termos de posicionamento, entendendo o time do São Paulo, o Aníbal corresponde mais àquilo que o Palmeiras precisa. Desde que você enxergue como é que o adversário jogue. Sim. Entendeu? É a minha visão. Mas, é claro que o Richard Rios está mais rodado, tem mais entendimento de tempo de jogo do que os outros jogadores. Ele deixou o Aníbal e o Gabriel Menino está voltando agora. Também, né? Ele deixou o Aníbal contra o Bragantino. O tempo todo. O Luan jogou quase contra o que mostrando que ficou no banco. Nesse processo do Jean. Vamos chegar aos poucos e tal. E o Richard deixou só no final. Eu concordo exatamente com isso. Eu acho que a tendência, até muito rápida, é ele ser o titular, o Aníbal. Sim. Mas, depois desse jogo do Bragantino, eu acho que é um pouquinho assim, espera mais um pouquinho, entra na fila do pão aqui que vai chegar a sua hora. Esse jogo do Bragantino abriu um leque para o Palmeiras, que o Palmeiras às vezes nem pensava que tinha. Os 2 laterais. Né?
Os dois laterais da base. O Vanderlan e o Garcia. Esse Lan, eu já disse aqui algumas vezes, não me custa repetir. O Vanderlan é muito bom lateral. Então, muito bom. E acho que ele já estava bem à frente do Garcia. Está bem à frente do Garcia. É que o Garcia acaba fazendo... Ele jogou bem e ele acaba fazendo a jogada do gol no final. E também é normal que ele tenha menos espaço porque você tem Mike e Marcos Rocha no elenco. Mas ele, quando joga, ele não decepciona. Tratados para jogar. O Arboleda é o zagueiro titular, né? A dupla de zaga do São Paulo, a gente já não... o Beraldo jogou agora há pouco, estava vendo o Beraldo aqui, né? O Beraldo estava jogando pelo Paris Saint-Germain. A torcida do São Paulo deve ter ficado com saudade do Beraldo, né? E aí vai jogar o Diego Costa, né? Joga como zagueiro. Os laterais, me parece que o Rafinha não começa o jogo, pelo que eu andei pesquisando. Aí, a lateral direita vai ver como é que vai jogar. Lateral esquerda também tem uma dúvida. São Paulo está com muitas dúvidas nas laterais e na meia, especialmente no caso do Lucas. Por isso que eu acho que o fator surpresa ele está mais do lado do São Paulo do que do Palmeiras, assim, porque, ok, o Abel sempre pode surpreender, mas a gente consegue imaginar as maneiras dele mexer no time. O Carpini é o que você está falando. Eu não consigo. Por exemplo, daqui a pouco o Luiz Gustavo vai ter que arrumar um espaço para ele jogar. Não, mas também é daqui a pouco, eu acho. Daqui a pouco. Ele está entrando muito bem no time. Assim, as mudanças que ele não precisar fazer em relação ao time que começou jogando contra o Corinthians, ele não vai fazer. Eu acho que ele muda se ele precisar fazer. Então, se o Rafinha não tem condição, o Rafinha não joga. Se o Lucas não tem condição, o Lucas não joga. Mas de resto, se o Wellington não Caleri, Luciano, o Wellington Rato, o Arboleda, eu acho que sim. E o Caio Paulista vai assistir no banco, né? Vai. Depois de toda essa polêmica, vou jogar aqui, vou jogar lá. Pode entrar, porque o jogo às vezes... E acho que ele sabia também. Ele não ia chegar para ser titular no Palmeiras. Deixa eu trazer uma coisa. Ele fez um bom primeiro tempo. O Jean Oddi falou que retrospecto entra em campo. Aí ele pediu para a gente fazer essa tela aqui, que ele queria comentar, falando dos confrontos recentes de Palmeiras e São Paulo. É brincadeira. Eu vi que tinha. Falando de Palmeiras e São Paulo. A pauta do coisa. Só para a gente entender, né, os confrontos recentes deste clássico. E aí, são 4 vezes, ganharam 3 e empataram uma. Então não é entre eles. Não, aí é o de cada um. Então o aproveitamento no ano, olha lá, tá bom. 4 jogos nessa temporada. 83,3. Então, mas eu acho que assim, e esses confrontos recentes, os confrontos da temporada, ainda que em São Paulo a gente esteja falando de confrontos maiores, né, enfim, você tem times de Série A, de Série B, então confrontos importantes, eu acho que ainda começo de temporada isso tem um valor muito pequeno, assim, você está falando de confrontos com Corinthians, Bragantino, próprio, sei lá, Novo Horizontino, Santos, são times grandes tal, e importantes, mas eu acho que ainda começo de temporada isso significa pouco. Talvez a questão do histórico, eu acho que o histórico recente que a gente olha, assim, o histórico recente, ida em que o São Paulo vai muito bem e o Palmeiras nos jogos de volta acaba ficando com o título, acaba remontando o placar. Então, esse é um jogo só. Mas você tem as duas eliminações. O São Paulo elimina o Palmeiras do Campeonato Paulista com uma goleada no segundo jogo, mas o São Paulo, por outro lado, ganha o Paulista do ano anterior. Então, você vê que do ponto de vista, é o que eu estou falando, do ponto de vista dos confrontos e de quem vence no mata-mata, quem vence numa decisão, está muito equilibrado mesmo. Talvez haja um desequilíbrio, aí a gente está vendo especificamente na Arabel 3-2-5, tá vendo? O número de jogos, aí não contando só mata-mata. Então, é interessante, porque isso aí são números favoráveis ao São Paulo. Não, é mata-mata, sim, já. É isso aí que eu te falei, só que ele mais perdeu do que ganhou. Exato, então. Ele perdeu 5, é o que eu estou falando, 2. É mata-mata. Não, então, eu estou falando, isso é favorável ao São Paulo, então, assim, o São Paulo leva vantagem nos mata-matas recentes também, né? Então, tem um histórico de vantagem do São Paulo nos mata-matas de maneira geral bem largo, e tem também a vantagem nos mata-matas recentes. Por outro lado, o Palmeiras tem as vitórias, vamos dizer, mais largas, o 5-0, o 4-1 ou 4-0, não me lembro agora. Então, assim, é muito legal. É um confronto muito legal, porque não é um confronto que tenha... Tipo, cada um pode puxar para um lado e eu acho que por isso mesmo... É a graça dos clássicos, da Supercopa vai ser. Passar agora para vocês que o Palmeiras já esteve bem interessado na contratação do atacante Thales Magno.
Porém, em outras ocasiões, o fator financeiro foi o que atrapalhou nas tratativas com o New York City, dono de seus direitos. Após um avanço nas conversas, o New York City FC recusou uma proposta de 15 milhões de euros, 80 milhões de reais na cotação atual, do Bolonha da Itália para contar com o atacante. O negócio estava bem encaminhado entre as partes. Nesse sentido, Thales Magno não deve mais ir para o Bolonha e pode acabar voltando ao Brasil. O Atlético Mineiro chegou a fazer sondagem pelo atacante, mas o Bolonha estava na frente das tratativas. Trazer também para vocês que, segundo informações do All Sport, o Palmeiras encaminhou a contratação do meia-atacante Lázaro, ex-Flamengo e atualmente no Almería. O jogador já vinha sendo especulado nos últimos dias. A negociação entre as partes consiste em algumas condições impostas: empréstimo de 1 ano, com opção de compra. Negócio muito próximo de ser oficializado pelo Clube Alviverde nas próximas horas. O que vocês acham? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo.